Ora, muito boa tarde a todos. Meu nome é Telma Esteves, sou Presidente da Direção da ANEB e vou começar por agradecer a todos os que estão ligados e aguardar o começo desta entrevista. O nosso convidado para a entrevista de hoje é o excelentíssimo Dr. Mário Seca, um profissional que muito contribuiu para o reconhecimento da engenharia biomédica em Portugal e não só. E desde cedo decidiu que queria ser cientista, tendo a sua formação base em Física. Em 2001, o Dr. Mário Seca fundou o curso de Engenharia Biomédica na Universidade Nova de Lisboa, onde foi professor durante 30 anos. Nos últimos 4 meses, foi consultor em equipamentos médicos na Organização Mundial de Saúde. De momento, trabalha como físico médico e engenheiro clínico no Hospital Central de Maputo. As suas áreas de investigação são vastas e inserem-se na biofísica e engenharia biomédica, na imagem médica, na imagem funcional de ressonância magnética, na radioterapia, nas neurociências, biomecânica, técnicas de diagnóstico e de intervenção do sistema nervoso central. Mário Seca foi também contemplado com o primeiro Prémio Egas Muniz, atribuído a um profissional não médico, pela sua relevante contribuição de carreira à neuroradiologia portuguesa. Para além de todo o trabalho notável como engenheiro biomédico e cientista, Mário Seca é um apaixonado pelas letras e pelas artes, sendo o autor do livro de poesia A Criação da Memória. Muito obrigada ao Dr. Mário Seca pela sua disponibilidade e por ter aceito a nossa entrevista. É uma enorme honra tê-lo connosco e será certamente uma entrevista muito interessante para todos os que vão assistir. A entrevistar o Dr. Mário Seca, teremos então as colaboradoras da ANEB, Inês Antunes, que é estudante do 4º ano do mestrado integrado em Bioengenharia, no ramo de Engenharia Biomédica, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E teremos também Margarida Gouveia, que é estudante do 2º ano do mestrado integrado em Engenharia Biomédica, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Antes de passar a palavra às entrevistadoras, quero só realçar que, após um momento de diálogo planeado com as questões planeadas pelas entrevistadoras, teremos um momento para questões do público que nos estiver a ver em direto no Facebook, pelo que desde já estão todos convidados, os que nos estiverem a ver, a irem descendo e colocando as vossas questões na nossa página do Facebook. Depois, assim que possível, quando terminar a entrevista, iremos passar à colocação das vossas questões. Pronto, passo então agora a palavra às entrevistadoras para darmos início a esta excelente entrevista com o Dr. Mário Seca. Boa tarde, eu sou a Inês. Agradeço novamente por parte da ANEB e todos os estudantes de Engenharia Biomédica a disponibilidade do Dr. Mário Seca em participar nesta entrevista. E a primeira questão que tenho é o que despertou o seu interesse por Física e Medicina e até que ponto a sua família conseguiu influenciar o cientista que é hoje e os seus interesses. Muito obrigado pelo convite para estar nesta entrevista. É um grande prazer colaborar com a ANEB neste ciclo de entrevistas. Tenho muito boa opinião do que vocês têm feito, fico muito contente por estarem a fazer isto pela Engenharia Biomédica em Portugal. É um prazer estar aqui. Quanto à pergunta que me fizeram, assim, a minha mãe era engenheira química, eu lembro-me em miúdo de ir com ela ao Laboratório de Engenharia de Moçambique, quando ela era diretora do Departamento de Análises Químicas, do Departamento de Química que fazia análises químicas. A minha avó aqui em Moçambique era professora de Física e Química no liceu. O tio dela, portanto, meu tio bisavô, foi presidente do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Portanto, há qualquer coisa genética que me caiu mal, que me entrou para aqui e não me deixou ser quem eu queria. Portanto, fui puxado um bocadinho para esta ciência. Esta carga familiar foi muito importante. Mas, apesar disso, a minha tendência foi para a física mesmo, não pela química. Parece que havia um lado maior para a química, mas eu vim para a física. Adorava física e desde miúdo que adorava esta ideia da física nuclear, das partículas, do sonho todo. E tinha desde com 15 anos já decidi que queria ser cientista. E tinha o sonho de ser cientista para estudar e o que eu queria fazer era física nuclear. E fui para a Inglaterra estudar Física Nuclear, em 74, mas acabei o curso de Física. Depois, no doutoramento, comecei em Física Nuclear, mas mudei para Física do Estado Sólido por questões um bocadinho estranhas. E a partir daí, a minha ligação com a medicina é curiosa, porque eu sempre gostei de medicina, mas detestava ver sangue, operações, aquilo fazia-me um horror inacreditável, apesar de gostar do conceito. E, portanto, aquela ideia de me ligar à parte médica, apesar do fascínio, assustava-me. Mas quando estava a fazer o meu doutoramento foi em Física,
de baixas temperaturas utilizando a técnica de ressonância magnética nuclear. E na altura comecei o doutoramento em 1977, portanto já faz uns anos, e na altura comecei a trabalhar com ressonância magnética e em 1982 apareceu o primeiro equipamento médico de imagem por ressonância magnética. Naquela altura eu já tinha acabado o doutoramento, estava a acabar o doutoramento, estava a fazer entrar na fase de pós-doutoramento, onde também estive na universidade durante uns anos, e a ideia da imagem fascinou-me. Então, eu tinha a formação de ressonância magnética, de física, e comecei a ver aquilo, comecei a ser, estava um bocado desconfortável com a ideia da física pura. Disse, isto é uma ideia genial, usar aquilo que eu fiz aplicado à medicina. A partir daí foi a minha grande mudança, porque depois comecei-me, depois a partir daí, houve uma fase um bocadinho de desilusão com a física, com a universidade, onde despedi-me do emprego em Inglaterra, vendi o apartamento, larguei tudo, passei um ano a dar a volta ao mundo, e depois, para ver o que é que queria fazer quando crescesse, que ainda hoje não sei, mas também não é grave, já não me preocupa, mas entretanto fui para Portugal, pela primeira vez, com 29 anos, e a essa altura decidi que ia mudar e andei à procura de onde é que se fazia ressonância magnética. Fui falar com a primeira clínica que teve um equipamento de imagem de ressonância magnética, onde estive a colaborar durante um ano, mas o senhor já estava, um senhor muito simpático, super dinâmico, já estava com 80 e tal anos, portanto já estava um pouco lento no apoio a isto, e no ano a seguir abriu a segunda clínica de imagem médica com ressonância magnética, que foi a clínica de Caselas. Fui bater à porta e acabei por estar 28 anos a trabalhar com eles. E durante este processo todo, ligado à ressonância, comecei ressonância magnética, física médica, engenharia biomédica, e aos poucos e poucos descobri que estava dentro da biofísica e da medicina, sem dar por isso. E estas coisas acontecem de uma forma muito curiosa, porque, como dizia um filósofo português, Agostinho da Silva, que há duas frases que eu gosto muito. Uma delas diz assim: não sei se sou eu que vivo a vida ou é a vida que me vive a mim. Que é muito curiosa. E a outra dizer: eu não faço planos para a vida para não atrapalhar os planos que a vida tem para mim. Portanto, o melhor é estar aberto, disponível, e logo se vê. Quando acontece, acontece. Se me dissessem, quando era criança aqui em Moçambique, ia estar a trabalhar em medicina, disse: estás maluco, impossível. No entanto, estou aqui em Moçambique muitos anos depois a trabalhar em medicina, o que é estranhíssimo, mas a vida é assim. Sabemos que a sua vida esteve muito ligada ao ensino, tanto em Portugal como em Moçambique. O que o levou a fundar o curso de Engenharia Biomédica na Universidade Nova de Lisboa e que ensinamentos retirou do tempo em que teve a dar aulas? A criação do curso de Engenharia Biomédica tem uma história curiosa, porque eu já comecei a trabalhar, como disse, em medicina em 87. E aos poucos e poucos fui-me envolvendo. E depois estava um bocado desanimado, ainda tive 4 anos como diretor da biblioteca da Faculdade de Ciência e Tecnologia, e quase não fazia investigação, estava a pensar em deixar a universidade e fazer outra coisa, mas como o anterior diretor, um dos diretores na altura, como eu gosto de livros e refilei com a biblioteca, disse-me: você está a refilar, então vai para diretor. Diz: ok, pronto, já falei demais. Acabei por estar 4 anos como diretor da biblioteca. Durante esse tempo, aos poucos e poucos, comecei a envolver mais com a clínica. A certa altura, tive muitos anos sem alunos de mestrados ou na altura de final de curso, porque estava sem saber realmente o que queria fazer, se queria continuar, até com que atualmente grande amigo meu, que era meu aluno na altura, disse-me que queria fazer a tese de final de curso, equivalente à tese de mestrado atualmente, que era a antiga licenciatura de 5 anos, nesta área. Eu fui trabalhar com um dos médicos com quem trabalhava em Caselas, que na altura me tinha pedido para ser o orientador do doutoramento dele em neuroradiologia, no doutoramento na medicina na Universidade Nova. E eu tinha passado aqueles anos de deserto sem fazer quase nada, e disse: por que não? Entretanto, meti-me cada vez mais forte e feio nesta área e
comecei a estudar muito mais sobre a física médica, sobre a engenharia biomédica, sobre isto. E a certa altura, uma vez propôs na Universidade Nova, os alunos começaram a ver que tinha na porta engenharia biomédica e física médica e vieram perguntar: professor, o que é isso de engenharia biomédica? E disse: ok, eu faço um seminário para explicar o que é. Estava à espera que tivessem 2 ou 3, a sala cabiam 15 pessoas, tinha quase 30. Não sei como é que a gente fez, entraram todos. A partir daquilo vieram-me pedir se eu não podia criar uma disciplina de engenharia biomédica. Eu disse: eu não quero arranjar confusões com os meus colegas, portanto vocês é que vão pedir ao departamento para arranjar o curso, não sou eu. Entretanto, fez-se a disciplina de engenharia biofísica e engenharia biomédica, e na altura o que estava a acontecer é que os alunos em engenharia física, que era o curso principal do departamento de física da Universidade Nova de Lisboa, estava a perder alunos, estavam a entrar 5 a 10 alunos por ano, depois de terem sido 40 ou 50, que era muito pouco. Entretanto, comecei a ver aquilo tudo e pensei: desculpa, o que pode salvar o departamento é, em vez de ter uma engenharia física, que é uma física aplicada a tudo, porque é que a gente não faz uma engenharia física aplicada à medicina, que não é mais do que engenharia biomédica? E em 1999 comecei a falar no departamento sobre a criação do curso, porque acho que não só poderia salvar o departamento, como muitos alunos mostraram muito interesse. E tive 2 anos a tentar convencer toda a gente, que inicialmente a maior parte das pessoas não queria. Ao fim de 2 anos conseguimos arrancar com o curso, mas inicialmente, como estavam receosos, começou-se com o ramo de engenharia biomédica como ramo do curso de engenharia física a partir do 3º ano. Portanto, os primeiros 2 anos eram engenharia física e os últimos 3 anos era especialização em engenharia biomédica. Quando aquilo aconteceu, no ano acharam que aquilo afinal valia a pena, e no ano a seguir mudaram de ideias e quiseram aquilo que eu tinha proposto inicialmente, que era arrancar com o curso de raiz. Então, em 2001 começámos com o ramo e 2002 com o curso de raiz. E, portanto, a gênese da biomédica na Nova foi em 2001 e a história no geral é essa. Espero que tenha explicado um bocado a razão. Sim, muito obrigada. Na TEDx ao Porto, Preserving the Magic in Science, referiu que a escola é o melhor sítio para destruir a magia da ciência e que a universidade não iria dar o que precisava. Considera que desde essa altura houve alterações que permitam preservar essa magia? E essa é uma questão que já tenho tido guerras com muita gente por causa disso. Outro dia, por causa disso, estava a falar com o meu filho. Ele mandou-me uma mensagem curiosa, com um excerto dessa conferência, que diz: se quer destruir as crianças, mandem-nos para a escola. E depois, por baixo, foi no dia dos meus anos, há 2 semanas atrás, ele dizia: o meu pai é o meu inconformista preferido no mundo. É assim, quando eu falo de escola, e a minha grande guerra com a escola é a escola institucional que nós temos atualmente, controlada pelos governos, numa ideia de produção pura e simples, de preparar pessoas para ir para as... É assim, sejamos realistas, a escola como existe atualmente foi criada na era industrial para preparar as pessoas para produzirem nas fábricas. Porque antigamente a escola era uma coisa completamente diferente. Quem estava na escola eram os escolásticos. Escolástico, escola, quer dizer, da etimologia da palavra, quer dizer tempo livre. Ou seja, ia estudar quem tinha tempo livre, quem tinha tempo para divagar e pensar. A partir do momento em que começou a ser importante produzir para o capital poder aumentar, então era importante preparar as pessoas para trabalharem nas fábricas. E foi aí que começaram a ser criadas todas as escolas, numa visão muito de preparação de pessoas para a produção. E acabou por se perder um bocado a ideia da aprendizagem pela beleza da aprendizagem, pela magia do saber. Porque o saber é mágico, há coisas que nós não... Dizer que já sabemos quase tudo eu cada vez, neste momento tenho 63 anos e cheguei àquela fase onde eu acho que sei cada vez menos.
e estou um bocado desesperado porque acho que cada vez tenho que aprender mais. O que é o que devia ser, não é? E, no fundo, as escolas são muito formatadas para produzir resultados, para ter pessoas que tenham uma classificação com umas notas para poderem funcionar bem, ou em direito, ou em engenharia, ou em medicina, ou em economia, ou o que seja, muito formatadas. Cada vez mais estão a deixar de lado aquelas coisas, as filosofias e o lado, porque não tem muito aplicações práticas, e a ideia é termos que ser empreendedores, o empreendedorismo. E como dizia o Agostinho da Silva, que era um dos meus grandes professores, que tive a honra de conhecer e falar pessoalmente várias vezes, é que a ciência é muito boa para produzir tecnologia. Mas a ciência realmente não faz muito mais do que produzir tecnologia. Quando dizem que a maior parte das pessoas diz que a ciência explica, as pessoas têm uma noção completamente errada. A ciência não explica absolutamente nada. A ciência não dá significado. A ciência descreve e arranja relações entre as coisas. Quando eu digo, por exemplo, eu já um objeto, eu tenho um objeto que cai, eu estou a dizer que há uma força, consigo descrever a força, os princípios todos. Agora, porquê que cai? Cai porque há força. O que é a força? A força é o que faz cair. Então ando para trás e para a frente, e naquilo que é o nosso lado humano, o que é que nós somos, o que é que queremos, a ciência não nos ajuda absolutamente nada. A ciência eu acho fascinante, explica muita coisa, abre pontes para pensar outras coisas, mas não é isso que nós precisamos, de uma maneira de ver o mundo muito mais integrada. E as nossas escolas, com estas caixinhas, tenham uma física, uma química, uma matemática, uma portuguesa, uma geografia, cada um na sua coisa. Quando a gente sai de lá, vai para a vida, e se a escola nos prepara para a vida, não nos dá, na realidade, e é aí que falha muito, ferramentas para viver a vida em plenitude e em felicidade. Dá-nos uma ferramenta para poder arranjar um emprego, que não é propriamente isso que a escola devia fazer. A escola devia nos fazer pensar, devia nos deixar fascinados com o conhecimento. E é aí que eu acho que, peço desculpa pela pergunta que me fizeram, vou ter que ser um bocadinho contrário ao que vocês estão a dizer. Acho que nós não estamos aí no sentido certo, estamos aí no sentido errado. Porque cada vez mais é o produzir mais, temos que ganhar dinheiro, temos que ser empreendedores, sim senhor, esse lado é importante, mas se for mantido tudo o resto. As universidades estão cada vez mais, têm que produzir mais para subir na carreira, têm que ter mais artigos, é o número, é o número, é o número. Estamos numa visão de quantidade e numa visão não de qualidade. E contrariamente ao que muita gente diz, a qualidade não se mede. Porque filosoficamente é o tal problema de não só ter ciência, não ter filosofia, não ter o outro lado. Filosoficamente há duas entidades, há uma qualia e a quanta. A qualia aplica-se a quanta é tudo aquilo que pode ser quantificado e qualia é tudo o que não pode ser quantificado. Então, se é qualia, que é a qualidade não pode ser quantificada. Quando alguém diz, sim, mas eu posso pôr o número na qualidade. Desculpa, a partir do momento em que eu ponho o número na qualidade, já não é qualidade, passa a ser quantidade. Então não estamos a falar de qualidade, estamos a falar de quantidade. E, portanto, estamos a baralhar os conceitos por não sabermos filosoficamente onde é que acaba uma coisa e começa outra. E a escola está muito virada para produção, para notas, para uma visão muito individual das coisas, em vez de colaboração, de pesquisa, de fascínio, de juntar as várias coisas, de não estar preocupado só com os resultados, mas com as pessoas terem a certeza que sabem, que estão felizes e que aprendem. E, portanto, a magia da ciência, acho que a ciência é mágica, é espetacular. Como eu disse, esta coisa de um corpo cair sem haver nada é uma coisa mágica. Não é dizer, sim, mas há uma força, há uma forma, mas a forma não explicou nada. Porquê é que aquilo é puxado? Porque há um fotão virtual. Se o fotão virtual não existe, existe. Então, se existe, não é virtual. Mas é virtual. Então, se é virtual, andamos neste jogo. Não, é porque é criado um campo. Então, cria uma coisa que é o campo, porque o campo é uma maneira de explicar o que não sabemos.
Eu não sei o que é, então invento um campo que eu também não sei o que é, mas que me explica aquilo que eu não sei explicar. Ou seja, estou a pôr um pano para esconder, mas não estou a explicar nada. E é essa parte que eu acho que está a faltar. É pôr o fascínio, continuar a ser, não sabemos, mas não interessa não saber. O que interessa é saber que não sabemos, procurar, questionar e ficar fascinado com isso. Em vez de dizer, ok, isso não tem interesse nenhum, já sabemos. Não. É espetacular, não sabemos, não é? É incrível. E essa coisa, só uma pequena história, há um livro genial de um senhor que escreveu uma viagem que fez pelo Tibete, que é com o fundo budista, que ele é uma pessoa ligada ao budismo, que se chama o Snow Leopard, o Leopardo das Neves. Ele escreve o livro todo, passa aquilo à procura do Leopardo das Neves, e depois chegou ao fim e alguém lhe pergunta, então, tu encontraste o Leopardo das Neves? Diz, não encontrei, não é fantástico? Porque o que interessa é a procura, não é o encontrar. Fico por aqui. Obrigada. Noutra ocasião, referiu que discordava do método de avaliação do ensino, sendo uma escala quantitativa demasiado linear e redutora, para avaliar seres humanos multidimensionais. O que faria para mudar este tipo de avaliação? Voltamos ao mesmo problema que estávamos a falar há bocado. Quando eu quero entrar em produção e ver quem é que é o melhor que entra, arranjo uma escala, que é a mesma coisa, é a mesma estupidez da política. Que dizer na política pôr uma linha que é a esquerda e direita. Quem fala de esquerda e direita fica logo urticária, que é que não tem noção nenhuma da realidade humana. Porque é assim, eu posso querer desenhar uma casa, e vou desenhar uma casa e dou uma linha e ponho uma série de nozinhos na linha. Está aqui o desenho da casa. E estás a ser estúpido, é impossível. É impossível eu pôr uma casa planeada numa linha, certo? Mas é possível de classificar um ser humano numa única linha de 0 a 20? Acham que é possível? Não é. Portanto, o ser humano é muito mais complicado que uma casa, tem muito mais perspectivas. Então, se eu não consigo colapsar uma casa numa linha de só unidimensional, pôr um ser humano numa escala de 0 a 20 ou de 0 a 100 em percentagem e dar um valor, o que é que isso quer dizer? Na minha opinião, absolutamente nada. Mas é assim que as universidades têm estado a viver durante muitos anos. Dão este número, lá está o problema do qual e do quanta. Vamos quantificar, enquanto não estamos a avaliar a qualidade da pessoa. Eu tenho alunos, falei há bocado daquele aluno que foi o meu primeiro aluno de final de curso, que entrou na universidade com média de 10 ou de 11. Acabou o curso, fez o projeto muito bom. A seguir, ainda não tinha acabado o projeto, já estava no terceiro emprego. Mas estava no terceiro emprego porque vinham-lhe passar sempre para ir para outro. Arranjavam e já me ofereceram outro emprego. Teve uma vida profissional espetacular. Porque está envolvido, ou seja, de acordo com aquela escala muito limitada, era uma pessoa que não prometia muito. Porque estão a só avaliar coisas que não são a realidade humana muito mais complexa. E acho que devíamos usar muito mais a pessoa, em vez de ter uma escala de 0 a 20, dizer a pessoa é incapaz de fazer qualquer coisa ou é capaz. Dentro do capaz tem estas capacidades. Ter uma maneira de avaliar muito mais fluida, muito mais aberta, sem um valor único, e a única maneira que eu acho de avaliar os alunos numa universidade não é por qualquer exame. É uma farsa, peço desculpa. A única maneira de avaliar uma pessoa é ter uma conversa, uma entrevista. Falando pessoalmente com várias pessoas, a gente consegue ter uma ideia da dimensão do conhecimento da pessoa. Porque se eu tiver dois exames, fazer duas pessoas, das duas pessoas fazem o primeiro exame, a pessoa A teve nota mais alta, a pessoa B teve mais baixa. Quando vai para o outro exame a seguir, o exame 2, as notas podem vir ao contrário. E eles não mudaram o conhecimento. A maneira como as perguntas são feitas vão dar informações completamente diferentes. Portanto, estamos a avaliar uma coisa que é muito fluida, muito pouco precisa, muito imprecisa. E acho que, obviamente, que para fazer isto é preciso mudar toda a filosofia da universidade, toda a filosofia do ensino,
Eu já me cansei ao fim deste tempo todo e preferi estar de fora, porque já não tenho paciência para lutar com isso. Podem brincar às escolas, vou fazer outra coisa. Não é novidade que viajar faz parte da sua vida. Já mudou de país mais que uma vez e durante 8 meses pôs a casa às costas e viajou pelo mundo. O que lhe trouxe de novo essa experiência? Aconselhá-la aí aos outros? Aconselho isso a toda a gente. Viajar é a coisa mais fantástica que há. Primeiro, tira-nos do nosso ponto de conforto, põe-nos em xeque constantemente. Como a certa altura do meio da viagem, eu estava a meio da China e lá numa povoação a meio da China, tive que mudar de comboio, era a única pessoa europeia, eram todos chineses. Eu só consigo falar 5 a 10 palavras de chinês, não sabia mais nada, ninguém sabia falar inglês ou qualquer outra língua europeia, e a pessoa está lá naquele meio daquele mundo, naquele momento, enquanto estou a mudar de um comboio para o outro, e de repente tudo aquilo achava que tinha doutoramento já, tinha uma vida, boa família, tinha algum dinheiro, tinha não sei o quê, tinha este conhecimento, servia-me de zero. Foi uma experiência espetacular para me colocar no lugar. E de repente a gente vê, afinal, somos tão arrogantes, pensamos que temos isto e temos aquilo e somos aquilo, e no fundo o que é que a gente vale? No nosso mundo pequenino, até podemos ter algum valor, mas depois no fundo somos todos iguais no mundo inteiro. E esta viajar é das coisas melhores que há para abrir a cabeça, para mostrar outros povos, outras pessoas, ver que no fundo podemos ter cores diferentes, aspectos diferentes, culturas diferentes, mas na realidade, como seres humanos, somos todos iguais. E essa experiência é realmente espetacular. Eu recomendo. Agora, tem preciso de alguma coragem, porque eu já tinha doutoramento há 4 ou 5 anos, larguei, despedi-me do emprego, despedi-me do pós-doutoramento, larguei tudo, vendi tudo e voltei sem nada, mas voltei feliz. Quanto à poesia, interesse começou aos 15 anos e que culminou na publicação da Criação da Memória. Considera que esse gosto o tornou mais sensível no estudo do ser humano? Em que medida essa sensibilidade pode ser útil para um engenheiro biomédico? A poesia é importante para toda a gente, não é só para um engenheiro biomédico. A poesia é a vida, é o que está para além daquilo que não é racional. Porque o mundo, a razão tem limites, independentemente, contrariamente ao que a maior parte das pessoas dizem, que os cientistas tentam vender, a razão é limitada, nós não podemos levar a razão até ao extremo e há muita coisa na vida que nós não conseguimos racionalizar ou explicar. Basta conhecer o teorema de Gödel, que eu não vou entrar em detalhe aqui assim, para mostrar que a razão vai até um certo ponto e nunca conseguimos ir muito mais do que isso. E é curioso, porque eu posso ter 2 pessoas muito inteligentes, que sabem muito, estão a discutir política ou qualquer outra coisa e andam à trolha e não se entendem. E, no entanto, se a razão fosse tão simples assim, elas conseguiam chegar a um ponto de entender-se. Porquê é que não se entendem? Porque a razão tem limites. Porque a razão é aberta. Há coisas à partida que eu tenho que passar que nunca vou conseguir definir. E a poesia dá-nos esta outra dimensão, uma dimensão para além da razão, da emoção, da beleza, do momento. Olhar, saber ver, saber sentir, passar para uma outra dimensão, não vou dizer tanto dimensão, mas para outro nível de conhecimento. E esse nível de conhecimento mais intuitivo, menos racional, é muito importante e acho que ajuda toda a gente na vida. Eu comecei muito cedo a fascinar-me com a poesia e cada vez mais estou mais interessado e atualmente tenho vivido muito, não só pela poesia em si, mas a poesia da imagem também, através da fotografia com que estou envolvido. Portanto, tudo isto é poesia. Vamos então só agora fazer um breve intervalo, 2 minutos, e já continuamos. Até já! Estamos de volta para mais umas perguntas. No modelo atual de ensino, desde muito cedo são criadas áreas e divisões que levam os diferentes ramos de saber, as ciências, as artes, a economia, as línguas, para direções opostas. Será que o ensino assim é completo? Considera que falta arte, filosofia e até literatura nas ciências? Definitivamente.
achei curioso que há um médico, professor francês, que eu conheci, que era uma pessoa especial, que dizia que o grande problema dos artigos científicos é que eram escritos sem literatura. Se os artigos científicos fossem escritos de forma menos de chapa 10, sempre todos iguais, e tivessem mais literatura, se calhar eram lidos de uma forma um bocadinho mais interessante. Em vez de ser demasiado frios e procurar sempre só os dados, e depois a estrutura é sempre a mesma. Eu acho que o conhecimento é muito mais do que uma pequena área. E todos nós somos muito mais do que a nossa profissão. A nossa profissão é uma área específica, somos preparados para conseguir responder bem numa situação. Mas, na realidade, saímos daquele ponto de trabalho e estamos na vida. Continuamos a ter que lidar com pessoas à nossa volta, com tudo o resto. Mesmo o que a gente faz é integrado em todo o resto. Quando eu estou a fazer, por exemplo, engenharia biomédica, estou a tratar de um equipamento, e esse equipamento vai tratar alguém que está doente. Alguém que está doente tem uma série de problemas. Porquê é que ficou doente? Muitas vezes são coisas externas à volta que provocaram aquilo. Depois ao estar doente, provoca uma série de problemas, não só internos psicológicos, como relacionamento com a família, como outras coisas. Tudo isto é envolvido. Eu não posso tratar alguém e pensar só naquele ponto. Há uma história curiosa que eu vou mencionar, que é, em termos de epilepsia, houve uma área onde eu fiz investigação de muito tempo e com que trabalhei, que havia uma rapariga que tinha ataques epiléticos constantes. E, entretanto, com estes estudos todos que foram feitos, conseguiu ver-se o que é que era, foi operada e ela estava totalmente dependente da família e estava desesperada, tinha aquilo, mas estava completamente dependente da família. E a certa altura foi tratada e quando foi tratada ficou boa, a família relaxou, deixou-a. Pouco tempo depois ela suicidou-se. Estava boa. Estava boa quê? Fisicamente. E o resto? O resto é outro problema. Não é. O problema é que isto não é outro problema. E o que acontece, o nosso problema real, ao pormos todos em caixinhas, esquecemos que todos nós estamos integrados em milhares de outras coisas. E, portanto, esta divisão estanque entre as várias áreas é muito má. Porque a própria literatura dá-nos, ao ler um bom romance, ao ler uma coisa, conta-nos histórias que nos fazem olhar para nós próprios e ver o que é que está à volta. Fazem-nos pensar. A filosofia que é essencial, faz-nos questionar porque é que a gente faz qualquer coisa. Para que é que isso é possível? Porque é que é necessário? E, portanto, se olharmos sempre uma visão muito mais humanista com tudo, e enquadrarmos tudo, e vermos o que estamos a fazer em todo o ambiente em que estamos, as coisas fazem muito mais sentido. Historicamente, o doutoramento é um PhD, que vem do latim, Philosophia Doctori, que é um doutor em filosofia. Agora, eu ponho os meus dedos, as minhas mãos no fogo, que a grande maioria das pessoas não tem doutoramentos, ou não tem doutores em filosofia. Tem muito conhecimento naquela área, mas não tem ideia nenhuma de qual é a filosofia da área em questão e como é que se enquadra tudo. Porque o que nós devemos voltar é exatamente isso, é questionar sempre, não só fazer aquilo, mas enquadrar todo o resto, questionar todo o resto. Porque é isso que nós somos, seres humanos multidimensionais, que trabalhamos, podemos ter mais capacidade para uma área, que é o que se deve fazer, que não conseguimos ser bons em tudo, vou-me especializar um pouco mais naquilo, mas não posso esquecer o resto. Porque se eu treinar só a minha mão e for muito bom, consigo fazer um braço de ferro muito bom, sou muito musculado, e depois, como nunca andei, vou tropeçar e vou ser coxo porque não consigo andar. Sou um atleta? Não. O problema dos cientistas, muitas vezes, é que são muito bons, têm um braço de ferro muito bom e o resto do corpo te atrofiou. Esse é o problema. O que nós temos é que ser globais. E isso é culpa muito da escola porque não põe a arte que nos faz abrir o cérebro. Há vários estudos, acabei de ler um livro recentemente, sobre a influência das artes no funcionamento cerebral. Se a pessoa tocar música, ou escrever, pintar, todo o funcionamento cerebral melhora, aumenta as conexões, responde muito melhor e acaba por estar muito mais feliz e muito mais produtivo nas outras coisas. Porque
parece um paradoxo, mas se eu me espalhar mais, consigo fazer melhor na precisão. Portanto, esse é o grande problema. Acho que falta muito arte, literatura e filosofia nas ciências e nunca devemos descurar isso. Vamos agora passar a uma pergunta do público que diz: no atual contexto de pandemia, sabendo que o ensino está a sofrer inevitavelmente uma reviravolta, acredita ser a altura ideal para introduzir inovações no ensino? Qualquer altura é muito boa para introduzir inovações no ensino. E neste momento, a partir do momento em que há uma grande mudança, porque não, já essas coisas estão a mudar, podemos... As introduções das mudanças não são repentinas, não é possível instantaneamente introduzir. Mas se calhar, o que eu posso dizer quanto a essa pergunta é um muito bom momento para questionar e para propor mudanças, isso sim. Acho que chegámos a um fim. Queríamos agradecer mais uma vez a sua presença, por parte da ANEB, por parte de todos os estudantes que tiveram o privilégio de ouvir falar hoje. Posso fazer só uma pergunta, acrescentar só uma coisa? Claro. Com respeito à engenharia biomédica. Uma das coisas que eu usei, que vocês estão de engenharia biomédica, portanto é importante partilhar isto, e gostava só de mencionar isto, é que uma dos argumentos que eu usei para defender a engenharia biomédica, muitas vezes, é que as engenharias tradicionais passam engenharia eletrotécnica, eu tenho um conhecimento que é uma área específica eletrotécnica e vou tentar ver onde é que eu posso aplicar aquele conhecimento. A engenharia química, eu tenho uma parte da química e ver em processos industriais onde é que eu posso aplicar. A engenharia informática, tenho um computador e ver onde é que eu posso aplicar. A engenharia biomédica funciona ao contrário. Eu tenho um problema, que é o corpo humano, e vou tentar ver quais são as ferramentas que eu posso usar. Portanto, em vez de fazer uma ferramenta e procurar problemas, tenho um problema e vou procurar ferramentas. Ou seja, logo à partida, a engenharia biomédica é uma área muito mais abrangente, porque mesmo nas ciências, porque não é só não ter filosofia ou arte, mesmo as ciências é só matemática, é só física, é só isto. A engenharia biomédica envolve matemática, física, computação, eletrónica, biologia, ética, tudo envolvido. E, portanto, nesse aspecto, para mim é uma das coisas, por isso é que eu também me envolvi tanto com a engenharia biomédica, porque é realmente uma área que é mais transversal que as outras, apesar de dizer muito, devia ter mais arte e filosofia, devia, mas já é muito mais transversal e, portanto, já é uma forma um bocadinho que estaria no caminho certo. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigado. E posso desde já agradecer o seu contributo na engenharia biomédica em Portugal e na inspiração que continua a ser para todos os estudantes e profissionais de engenharia biomédica. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado por me terem convidado, é um prazer. E sempre que precisarem ou quiserem mais qualquer coisa, mais conversa, mais discussões, mais coisa, estou disponível. Muito obrigada, é tudo. Obrigada também às pessoas que nos estiveram a ouvir hoje, espero que tenham gostado. Obrigadíssimo, então. E boa noite aí para Portugal. Entretanto, nós tivemos outra pergunta, mas já saímos do live e o doutor também tem o próximo marcado. Já saíram do live, foi? Já. Já tínhamos agradecido e tudo, e depois a pessoa, depois disso é que se colocou a pergunta. Pronto. Mas isto tem perguntas na internet, no Facebook ou não? Sim. Então, se calhar eu posso depois passar pelo Facebook e ver se houver alguma coisa, tentar responder lá. Pronto, só se forem em resposta direta à pessoa, penso que também a pessoa ia ficar muito impressionada pela positiva. Vou ver. No Facebook está a NEB, é? Exato. Então eu vou lá ver e depois, se houver, respondo diretamente, está bem? Muito obrigada pela disponibilidade. Prazer estar com vocês, prazer conhecer-vos a todos e obrigada. Boa sorte com tudo e mantenham as cores da engenharia biomédica e de uma forma aberta, por favor. Muito obrigada. Obrigada. Adeus a todos. Tchau.